Meus amados, a paz do Senhor para todos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, foi o texto lido como texto oficial, leitura desta noite. Os versículos de 18 a 32. Nós estamos fazendo, irmãos, uma leitura sistemática daquilo que Deus deu ao apóstolo Paulo. Eu falei e volto a repetir mais uma vez, Paulo é o grande sistematizador da doutrina. Os evangelhos revelam o Cristo de Deus encarnado que habitou entre os homens, e Paulo vai pegar os assuntos principais que fazem parte da doutrina bíblica e ele vai sistematizar. Paulo fala de coisas tão profundas que Pedro, escrevendo a sua epístola, diz que Paulo falou de coisas tão difíceis, muitas vezes, que a interpretação ela é cansativa, no sentido de que há uma profundidade naquilo que Paulo revela para a igreja. Agora, algumas coisas são pontuais na teologia paulina. Paulo falou da justificação em Cristo Jesus, e o que Paulo usa como justificação é um termo forense para trazer à memória do povo que a pessoa justificada, apesar dos delitos e da condenação em Cristo Jesus, ela torna-se uma nova criatura. E aí há um carimbo do céu, a pessoa está salva, remida, carimbada, garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo também fala da santificação. A santificação é um processo, e na santificação nós estamos sendo salvos da mazela da alma, do espírito, da carne, tudo aquilo que nos aprisiona, que nos trancafia dentro de um sistema que afasta o homem de Deus. A santificação em Cristo Jesus vai tirando, vai lapidando, vai santificando até chegar à condição de varão perfeito na presença do Todo-Poderoso. E Paulo fala da glorificação, que é o ato cume da nossa redenção. Quando a trombeta do Senhor soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos vamos ser transformados e conjuntamente subiremos para encontrar com o Senhor nos ares, e com Ele estaremos para todo sempre. Quem tem a certeza, glorifica o nome do Senhor. Os irmãos lembram que no capítulo 1, Paulo vai colocar as credenciais de um verdadeiro apóstolo. E Paulo, além de ser apóstolo, antes de ser apóstolo, Paulo é servo de Jesus Cristo. Não dá para ser apóstolo sem ser servo. Não dá para ser pastor sem ser servo. Não dá para ser evangelista sem ser servo. Não dá para ser presbítero sem ser servo. Não dá para ser diácono sem ser servo. Não pode dirigir círculo de oração se não é serva. Não pode dirigir a ousadema se não for serva. Não pode cantar se não for servo. Só vai para o céu se for servo. Só pode pregar se for servo. Só tem propósito com Deus se for servo. Então Paulo diz, antes de ser apóstolo, Jesus Cristo me chamou como servo, e eu estou acorrentado a Ele, para ir para lá, para cá, e para onde Ele quiser, porque agora eu não vivo mais, mas Cristo, Ele vive em mim. Glórias a Jesus. Ele apresenta a temática central do Evangelho, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ele apresenta um Evangelho transformador, de que quem está em Cristo, nova criatura é. Eu já falei que desconfio de uma pessoa que diz que é cristão e não se transformou. Tem que haver transformação. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura
na presença de Jesus Cristo. Paulo falou que a essência do Evangelho, nos versículos 16 e 17, é a justificação pela fé e que o justo vive por essa fé. E os romanos até então estão alegres, estão imbuídos de uma alegria profunda no coração, porque sabem que são novas criaturas em Cristo. Agora depois, Paulo vai trazer a lume o que realmente é o ser humano. Eu falei na semana passada que a justiça humana carnal, segundo o profeta Isaías, é comparado a trapos de imundícia. E eu falei que o trapo da imundícia era o pano usado pelo leproso nas suas chagas, um pano fétido, um pano cheio de excremento. O pano de imundície também era o que as mulheres usavam no período menstrual. E a comparação que o profeta Isaías faz com a justiça humana é desse tipo. A nossa justiça não serve para nada. Quando nós praticamos alguma coisa boa, é proveniente de Deus. Tudo que você faz, bondade, amor, caridade, tudo que você faz é proveniente de Deus. Mas Paulo agora, ele vai colocar para fora, ele vai exteriorizar o que é o ser humano. O que é o mal aonde habita, por que existe o mal no mundo? Versículo 18 do capítulo 1, por favor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é que ninguém terá desculpa de dizer que nunca conheceu alguma coisa de Deus. Paulo vai falar de uma revelação geral, que é uma revelação dada a todo mundo, em toda cultura, em toda civilização. Se você for para a cultura mesopotâmia, se você for para a cultura egípcia, se você for para a cultura chinesa, todos eles, dentro das suas tradições, vai ter eventos similares ao que aconteceu lá no Gênesis. Por quê? Porque desde a Torre de Babel, quando as pessoas saíram para povoar a terra, todos eles levaram. E com o afastamento de Deus, eles foram se esquecendo da lei de Deus. E aí inventaram coisas, criaram fantasias, criaram folclores, e aí foram se esquecendo de Deus. Mas Paulo está dizendo que mesmo assim, ninguém vai ficar inexcusável diante de Deus. Por quê? Porque tudo que existe na natureza, tudo quanto está posto na natureza, o sol, a lua, as estrelas, só se for um louco não entender que existe alguém por trás de tudo isso, que criou, que sustenta, que colocou leis químicas, físicas, que colocou leis naturais, que coordena todas as coisas. Ele disse a Jó: eu sou aquele que coloquei ferrolhos no mar para que ele só quebre até ali com as suas ondas empoladas, até as cabras monteses, quando se agacham para ter os seus cabritinhos, sou eu que sustento. E quando os filhos dos corvos, eles estão nos seus ninhos e pedem comida, eu que sou todo poderoso, direciono a sua mãe para alimentá-los, porque a coordenação de tudo é minha. Eu criei as estrelas, eu criei o sol, o firmamento, e tem mais, ela obedece a minha voz. Eu digo: vem cá, e prontamente elas me obedecem, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então ninguém tem desculpas de não conhecer a Deus, ninguém.
Nosso pastor tem pregado aqui nas terças-feiras que até os muçulmanos estão tendo visões de Deus. Se não falha a memória, pastor Mengado, que ele contou que o guia que conduziram vocês na viagem se converteu através de um sonho que teve com Cristo Jesus. Então o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, irmãos. Ele se manifesta da maneira que Ele quer. Agora o homem que Paulo coloca aqui é o homem do Éden, o homem caído, o homem que prevaricou contra Deus. O que a teologia vai falar sobre pecado é muito mais abrangente do que as pessoas conhecem. Paulo vai usar algumas terminações e a teologia também para trazer o conhecimento do que seja pecado. E uma das palavras clássicas para pecado é amartia, que vem do verbo amarton, que significa declínio ou erro de alvo. Os flecheiros e os arqueiros que naquela época miravam no alvo, quando errava o alvo, as pessoas diziam, amarton, saiu da direção. Então, o pecado é desvio de direção. É você estar numa posição reta e você ser distraído por alguma coisa. Você saiu do alvo. O homem no Éden estava no alvo perfeito. Deus criou o homem para comungar com o homem, para conversar com ele. Deus todas as tardes descia para conversar com Adão e com Eva. Era uma comunhão perfeita, mas no dia em que o homem e a mulher foram atraídos pela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comem e eles caem em si e veem que estão nus, e esse nus tem uma potencialidade maior do que a gente pensa. Eles se escondem de Deus, e eles fazem folhas de figueira e colocam para cobrir as suas partes íntimas. É o que acontece com o homem quando peca, irmãos. O homem quando peca procura mecanismos para se esconder de Deus, para tapar, para não que Deus não veja o mal. Não adianta. A Bíblia diz que Deus tem olhos como chama de fogo, Deus prescruta todas as coisas, Deus conhece o profundo e Deus conhece o escondido. Então, o homem, Deus foi necessário matar um animal como sacrifício, e o sacrifício cruento entra na história como um prenúncio da salvação em Cristo Jesus, apontando como uma tipologia para a cruz de Cristo, do sangue derramado, e o animal que é morto é tirado a pele e colocado uma vestimenta no homem. Mas Deus tem propósito com o homem. Deus coloca os querubins lá na porta do jardim, e o homem não pode mais entrar ali. E o homem vem cambaleando aqui e ali. O homem pecou e continua pecador. O homem tem prazer no pecado. O homem não peca por curiosidade, o homem peca por vontade. O homem deseja, o homem quer o pecado, porque o pecado satisfaz a ele próprio. O pecado lhe traz uma satisfação dele próprio. Então o homem começa a pecar. E é este homem do Éden, o Adão, o cabeça federal da humanidade, que Paulo vai trazer como uma exemplificação do homem caído, do homem que errou. Então, a palavra amarton é desvio de alvo. Há uma palavra muito profunda no grego também que Paulo vai usar, que é imoralidade, poneros. É o mal interior, é aquilo que está dentro do homem. O homem não peca porque as coisas estão externas. O homem peca porque o pecado está nele, está incrustado nele, está gravado no coração dele. O homem peca por desejo, por busca. O homem vive buscando o pecado. E você pode dizer, mas pastor, como é que pode? O homem é isso aí, o homem precisa de Deus. Nós só estamos aqui nesta noite glorificando o nome do Senhor Jesus, porque nós tivemos um encontro com o Salvador, e Ele nos remiu, Ele nos colocou o nosso nome no livro da vida, Ele nos colocou a santificação, e o nosso desejo agora está na presença dEle. Nós não estamos aqui para cumprir um culto da sexta, nós estamos aqui porque nós viemos glorificar a Ele, receber dEle e glorificar o nome dEle. Glórias a Jesus.
Então, poneros é mal de personalidade, moral. Paulo usa outra palavra, adicos, injustiça. O homem que pratica coisas contrárias à vontade de Deus. Paulo usa outra palavra, anomos, ilegalidade. É fazer aquilo que está de encontro com a lei, o que a Bíblia preceitua, o que a Bíblia ensina. O homem faz para afrontar a Deus, o homem mede força com Deus, o homem quer medir limites com Deus, mas o homem é criatura, Deus é criador, o homem é barro, ele amassa, ele tritura, ele quebra, ele molda o barro, é ele que domina sobre todas as coisas em nossa vida, glórias a Jesus. Paulo usa outra palavra, escotos, escuridão. O pecado trouxe o enegrecimento da consciência do homem. O homem está cego, tateando ao que possa encontrar. O homem sem Deus não tem rumo. O homem sem Deus não tem ideal. O homem sem Deus não tem projetos, o homem sem Deus não tem nada, mas quando Cristo está em nossas vidas, nós enxergamos a verdadeira vontade de Deus e nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Esta queda, irmãos, não trouxe arranhões somente, não. Essa queda trouxe ruína, destruição e morte espiritual. O teólogo Francis Schaeffer, ele vai dizer que o nosso problema não é metafísico, é moral. Está dentro de nós. Aí Paulo, no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto gentios como gregos. Aí as pessoas são antagônicas e vão defender algumas ideias filosóficas. Dentro da epistemologia estoica, o homem nasce com a sua razão em branco, vazia. E o meio que ele convive vai formando princípios e conceitos. E aí destrona a ideia de que, ou seja, o princípio de que todo homem é mau. O John Locke, em 1690, ele lança a teoria empirista de que o homem é essencialmente bom e nasce com coisas boas. Mas a Bíblia não diz isso. E quem diz o contrário? O próprio Jesus. Marcos capítulo 7, versículos 20 a 23. Veja o que Paulo fala, ou que Jesus fala, o que está no coração do homem. É o próprio Jesus que vai falar. Marcos capítulo 7, versículos 20 a 23. Essa passagem aqui, irmãos, foi dita por Cristo depois de uma discussão com os fariseus, a respeito de que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Aí eles perguntam: Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Primeiro que isso não está na lei. E também não é a forma higiênica. Isso aqui é somente uma criação deles para categorizar os seus princípios. E Jesus está observando. Jesus disse: vocês pegam as propriedades que vocês têm, e para não dar para os seus pais que, quando estão velhos, para cuidar deles, vocês, na desculpa, dizem que é corbã isso aqui. Corbã é coisas devotadas a Deus. Então a família tinha o pai e a mãe ia ficando velho, o filho, para não gastar com o pai e a mãe, pegava os bens e dizia: eu não posso gastar porque está oferecido a Deus. Corbã. Jesus disse: olha, vocês estão falando de coisas exteriores,
parece que o homem é contaminado por coisa exterior ou por projetos exteriores. Mas eu vou dizer para vocês que o coração do homem é que é mau. Aí ele fala em Marcos capítulo 7, versículos 20 a 23. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. O que sai, o que está dentro, lá no seu íntimo, é o que sai. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Irmãos, é para pedir misericórdia a Deus com um negócio desse. E não adianta dizer: não, eu não sou assim não, irmão. E são males que estão no coração do homem. E por que não aflora em nossa vida? Não aflora porque Cristo nas nossas vidas colocou um cabresto e ele vai direcionando para aqui, para acolá, para a direita, para a esquerda. Muitas vezes nós queremos e pensamos em fazer alguma coisa, mas se o Espírito de Deus estiver em nós, se o Espírito Santo, nosso advogado, o nosso paráclito, estiver ao nosso lado, ele começa a nos conduzir, por aí não, por aqui, por aqui, por aqui. E nós temos vitória na presença do Deus Todo-Poderoso. Não se gabe nesta noite pensando que é um super-homem, uma super-mulher, porque você ora e jejua, não. É porque o Espírito Santo, ele guarda a tua vida, a tua alma, o teu espírito e te conduz por caminhos aplanados para que o nome do eterno Deus seja glorificado em nossa vida. Isso não é mérito humano. E por que Paulo é enfático nessas coisas? Paulo é enfático porque a linha entre estar e não estar é muito tênue. Nós estamos em uma corda bamba. E nós temos que vigiar na presença de Deus. Jesus sempre falou: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. E essa fraca aí, irmãos, é podre, limitada, falível. Essa carne que anseia as coisas desse mundo. E eu falei já aqui que a palavra vigiar é uma palavra forte dentro das páginas da Bíblia. Porque vigiar é uma palavra tirada de um sentinela que está em alerta para que o inimigo não entre. Tanto é que vigiar é estar acordado e alerta. Olha, irmão, se você não vigia, o inimigo, de forma sorrateira, entra e faz uma desgraça na sua vida. O pecado não nos pega de supetão. Quem peca é porque foi engodado por alguma coisa. Uma isca, um olhar, uma fascinação, um desejo. E as pessoas vão alimentando esse engodo. A isca é colocada e o desejo ele vai afluindo de nossa vida. Tanto é que o pecado que tão de perto nos rodeia, quando ele acha brecha, a primeira coisa que ele afeta o nosso intelecto, os nossos pensamentos, as nossas feições, a gente começa a mudar o rumo do nosso objetivo. Pensamos nas coisas de Deus e quando o pecado entra, começamos a desvirtuar as coisas de Deus. Aí você maquina uma coisa,
maquina outra, e Deus não está vendo, isso aqui é besteira, todo mundo faz, tem gente fazendo, tem gente que é mais santo que eu fez. Cuidado, o pecado quer entrar, e se ele entra, faz um saceiro na sua vida. Mas nesta noite, fecha a porta, tranca a porta do pecado na tua vida, e manda essa desgraça ir para lá, porque Jesus, ele quer trabalhar na sua vida. Glórias a Jesus. Nosso intelecto, pecado é terrível. O pecado, ele afeta as nossas emoções. E o que são emoções? São disposições transitórias. É aquilo que nós chamamos triste, alegre, raivoso, colérico. São as motivações. Essas emoções que nós temos, o pecado pode tomar conta dela também. Os irmãos lembram que a arca está em Ramá. Davi, de vez de ir para a batalha, ficou no palácio. Acordou-se à tardezinha, passeando no palácio, olha pelo muro e vê Batseba tomando banho. E aí as emoções começam a trabalhar. E ele não só olha, ele planeja, ele arquiteta. Quem é esta mulher? A mulher bonita, a mulher com curvas perfeitas, a mulher atraente, mas a mulher casada. Urias é seu esposo, mas Davi é rei. Ele se vale de uma soberania de rei para conquistar aquilo que não é dele, não pertence. A mulher tem dono, ela é casada, mas Davi, ele planeja, arquiteta, mexe com as emoções. O que fazer para conseguir esta mulher? E ele chama Urias. Ele deitou-se com a mulher de Urias. A mulher ficou pejada. Aí as emoções dele estão trabalhando, o intelecto trabalhando, foi afetado pelo pecado. E ele trama. Ele manda Urias beber, descer à sua casa. Mas ele disse: não, meu senhor, a arca de Deus está em guerra, os soldados estão na batalha, e eu não posso descer à minha casa, não. O meu objetivo é voltar para lutar contra o inimigo. Falhou o primeiro propósito. Mas Davi está trabalhando. Faz cartas e manda colocar o soldado na frente de batalha para que ele morra. E ele morreu. Davi disse: agora estou livre, não tem mais. A mulher está viúva, que nada, irmão. Ninguém escapa do olhar penetrante de Deus. Deus tem olhos como chama de fogo. Deus vê aqui, vê o escondido e vê o profundo. Ninguém pode fugir do Todo-Poderoso. Ele olha para toda a terra. Ele é santo e poderoso. A mulher está grávida, e agora? Mas a Bíblia diz que Deus estava vendo tudo o que se passava. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. John Charles Riley, um homem que falou de oração profunda, ele disse que a pior coisa que existe é um cristão estar na igreja e deixar o coração na sua casa. Ele veio para o culto, mas o coração ficou em casa. E o coração é a sede da alma. Está na igreja, mas não está voltado para Cristo. Ele quer que o culto acabe logo. Ele sente comichões quando demora o culto. Ele não consegue glorificar quando o departamento canta. Ele não consegue glorificar a Deus da palavra. O coração não veio, mas quando o coração vem, é presente, a glória de Deus se manifesta em nossa vida. Glórias a Jesus. Deus é fiel.
Davi vai fazer o Salmo 51. E ele vai falar do estado lastimável da sua alma. Davi vai dizer que em pecado a mãe dele concebeu. Foi formado em pecado para provar que o homem já nasce mal por natureza. Você não ensina uma criança a ser má. A criança, ela vai crescendo. Primeira coisa que ela aprende é separar o que lhe pertence. Isso aqui é meu. Ela pega um biscoito, o outro pé diz, não, aqui é meu. Isso é meu aqui. E se o outro meter a mão, a briga está feita. Ninguém ensina um bebezinho dar beliscão na cara do pai. Ninguém ensina. Natureza dele. Não é potencializado ainda, mas já nasce com a natureza propensa, com a natureza pecadora. Ele se enraivece, ele não sabe nem o que é raiva, mas fica com raiva. Estou com raiva, estou estressado, sabe nem o que é isso. Ele ouve alguém dizer, e a conotação dele, que a pessoa que está estressado, é que está insatisfeita com alguma coisa. Então ele diz, estou com raiva, estou estressado. Criança pequena. O homem já nasce mal, e Davi diz, olha, em pecado a minha mãe me concebeu. Mas Davi sabe que a sua vitória é sentir a graça de Deus na sua vida. Davi pediu para Deus renovar o seu espírito nele. Criar um coração novo, para que ele volte a ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. Que ele canta, ele receba. Que ele fale e ele confirme. Que ele diga e ele assine. Que ele esteja presente com ele. Que ele possa abraçá-lo. Que ele possa ter comunhão com o seu Deus. Que ele tenha comunhão na alma para sentir de novo o poder do Espírito Santo na vida dele. O homem caído. Aí Paulo vai usar 7 termos. 7, para nos ensinar o que o pecado nos atingiu. O primeiro termo que Paulo usa é a palavra psique, alma. Paulo vai dizer que a alma foi afetada pelo pecado. A sede das emoções está contaminada pelo pecado. E o pecado ficou incrustado na alma do homem, trazendo tribulação, trazendo angústia. Você pode perguntar a qualquer pessoa que viva uma vida inveterada, na prostituição, no alcoolismo, essas pessoas sempre vão dizer, elas podem muito bem fazer uma encenação, dizer que está feliz, mas quando você senta para conversar com elas, elas vão dizer que estão tristes, que a alma está vazia, que elas precisam de alguma coisa, que elas foram rechaçadas, que elas não têm coragem de voltar à vida que tinha ontem, que desprezaram a família, que se separaram. Alma sedenta, nesta noite, você que me ouve, pela internet, o Senhor Jesus te ama, Ele te quer bem, quer renovar esta vida, renovar o teu espírito, para que você tenha vida, e vida com abundância, na presença de Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A alma do homem Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado. afeta a alma e afeta o espírito. O que Paulo trouxe da linguagem grega para uma temática teológica, escriturística, ele traz a palavra pneuma, espírito. O homem é contaminado plenamente. Sua alma está doente, o seu espírito está doente. Paulo traz outra palavra forte para mostrar o que o pecado trouxe para o homem. Ele usa a palavra cardia, coração. O coração do homem, dentro de uma epistemologia oriental, é a sede de todo o seu eu. O coração do homem ficou doente,
traumatizado, manchado, destruído. O homem ficou sem paz, sem Deus e sem salvação, jogado na lama, sem ter condições de chegar a Deus. Mas Deus é grande, Deus é amoroso, Deus é poderoso, Deus é compassivo. Por isso que Davi disse: o que é o homem para que tu te lembres dele, e o filho do homem para que tu visites? Contudo, tu visitas ao homem. Glórias a Jesus. Paulo usa outra palavra, nous é mente. E nessa mesma epístola, no capítulo 12, Paulo vai falar da renovação do entendimento, da metanoia. A metanoia é uma volta de 360 graus. O que é metanoia dentro de uma sistemática grega? Metanoia é a volta ao começo, é começar tudo outra vez. Paulo diz: renove a vossa mente, parta do ponto zero e tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Paulo vai usar outra palavra para trazer a ideia de que o pecado fez do homem. Paulo vai trazer a palavra sarx, que é carne, homem integral. O pecado corrompeu o homem por completo. Coração, mente, alma, espírito. Aleluia. Paulo vai trazer outra palavra, soma, que é corpo. O corpo físico. O povo que é delineado pela conformidade da matéria. E por último, Paulo traz a palavra sineidoxis, que significa consciência. Consciência é a capacidade do ato e da reflexão. Quando você comete um ato e você reflete, é a consciência, o tribunal secreto da alma. É aquilo que você faz e pensa e volta atrás. Disse: eu não podia fazer isso, mas eu fiz. Mas Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, que este pecado corrompeu, cauterizou a capacidade do homem voltar atrás. O homem não quer voltar mais atrás, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glórias a Jesus. Ah, que Deus bom e maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. O grande problema, irmãos, é quando essa corrupção atinge o povo de Deus. É tão forte que Paulo não vai falar somente dos gentios. Paulo vai falar dos judeus também, que tiveram a revelação plenária, que viram os milagres de Deus. Um povo que tem história, um povo que tem um Deus que não é igual aos outros deuses, que não falam, que não andam. O Senhor Deus não é Moloque, não é Baal. Deus é sublime, é poderoso. Israel acompanhou a trajetória desde o deserto, da libertação do povo. E Deus disse a Moisés: não se preocupem, vocês não estão sós. Eu que sou Deus. Vê o que Deus fala. A gente às vezes não tem tino do que nós somos diante de Deus. Deus chamou a Moisés e disse: eu vou na frente de vocês. E a retaguarda, Deus disse: eu também vou na vossa retaguarda. E a lateral, Deus disse: não, eu vou na direita e eu vou na esquerda.
E por cima, Deus disse, eu sou por cima de vocês também. E tem mais, Moisés, além de eu ir dos lados, na frente e na retaguarda, por baixo de vocês, eu vou colocar o meu braço eterno e vou levar vocês como um pai carrega o seu filho. Deus é fiel, glórias a Jesus. Um povo que conhece a Deus, mas desprezou a Deus. O único povo que teve um ar-condicionado natural. Você, para ter um ar-condicionado, você vai ter que ir numa loja comprar. O povo de Israel, não. Um calor tremendo. O pastor Hermengado já foi lá no deserto do Sinai. O pastor Augusto também já foi naquelas áreas quente. Mas Deus disse, não se preocupe, Moisés. Eu vou mandar uma nuvem. E essa nuvem vai trazer refrigério para vocês. Vocês não vão se cansar, não. Eu estou guiando vocês. À noite, Deus, à noite tem frio. Deus, não se preocupe. Eu vou mandar um aquecedor especial. Eu vou mandar uma coluna de fogo e vai aquecer a vocês. E água, não tem problema. Faltou água, é só tocar na rocha que a água brota. E comida, Deus disse, não se preocupe. Na hora certa a comida desce. O povo queria comida, Deus mandou descer o maná do céu. O maná caiu. E lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus chamou Moisés, já anos à frente, diz Moisés, eu quero lhe perguntar, eu quero lhe arguir a respeito do meu cuidado para com você. Eu quero perguntar a você, Moisés, durante 40 anos, a roupa ficou pequena em vosso corpo? Moisés disse não. Ficou apertada? Moisés disse não. Faltou pão 40 anos? Não. Eu nunca deixei vocês padecer na fome. O que eu quero dizer para a igreja nesta noite, que a despeito da queda, do erro humano, o nosso Deus é fidelíssimo. Ele cuida, Ele vela, Ele vai na nossa frente, Ele cuida de nossas vidas. E o nome do Senhor é glorificado, glórias a Jesus. Deus poderoso, não deixe Jesus por nada, nada. O melhor tesouro que nós temos é a presença de Deus em nossa vida, que nos conforta, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos enriquece, que nos completa. Paulo vai dizer, o homem terrível, o homem tem tudo e é mau. Deus criou o céu, a lua, as estrelas, as aves. Deus criou os animais, as plantas selváticas. Deus criou a erva. Deus criou as fruteiras. E o homem não reconhece isso. Deixa Deus por qualquer coisa. Se enfadonha por qualquer coisa. Mas nós estamos de pé na presença do Senhor. Continuemos marchando para o céu. A vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Custe o que custar. Venha o que vier, mas nós estamos marchando para o céu. O nosso alvo é o céu, o nosso foco é Jesus Cristo. Nós queremos chegar no lar celestial e nós vamos chegar. Satanás já está destronado, o futuro dele já está carimbado e a vitória nossa já está garantida na presença do Senhor. Usadema, cante aquele último hino que você cantou. Acho que foi o último ou foi o penúltimo? Acho que penúltimo, não foi? Não sei mais. Agora, canta o hino, pronto. Enquanto vocês louvam, no rodapé da tela que você está nos vendo, tem o número de WhatsApp que você pode, nesta noite, entregar a sua vida para Cristo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que nunca teve o privilégio de ter um encontro com Cristo, nesta noite, o Senhor, Ele quer te salvar.
E quando Jesus salva, salva. Ele salva e premia, ele coloca o seu nome no livro da vida, ele te dá a garantia da vida eterna. Você que porventura, diante de tantas coisas da vida, deixou a Cristo por alguma coisa, por algum engodo dessa vida, nesta noite, você tem a oportunidade de voltar aos caminhos do Senhor. Ele quer colocar novas sandálias, um anel no teu dedo, nova vestimenta. Ele quer preparar um banquete na tua presença para que você possa sentir a presença dele. Louva, e vocês têm um número do WhatsApp, você pode colocar o seu nome e nós vamos orar pela sua vida nesta noite, em nome de Jesus.